livro de Esther, no capítulo 2, os versículos 8 e 9. E a palavra do Senhor nos diz assim: quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Amém? Então essa história é a história de uma jovem judia, Esther. Essa história que exatamente nesse momento em que nós lemos o versículo 8 e 9 do capítulo 2, já tinha acontecido alguma coisa aqui nesse local. Uma rainha havia sido destituída do seu cargo. E o rei Xerxes, ele estava em busca de uma nova rainha. Ele queria uma nova rainha. Os conselheiros reais sugeriram a ele que ele recebesse moças de todos os lugares, moças de todas as famílias, para que ele pudesse escolher uma nova rainha. E Esther estava ali no meio. Só que Esther, ela tinha um diferencial. E se fosse para olhar no quesito natural, o diferencial de Esther era negativo. Porque ela era uma jovem hebreia. O povo hebreu tinha ido para esse lugar como cativos. Esther era órfã. A Bíblia nos diz que ela foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. E Esther não tinha posses nenhuma. Aos olhos naturais, nós vamos dizer que Esther, ela tinha chances negativas de ser escolhida como rainha. Mas a palavra que nós lemos aqui no versículo 8 e 9, diz que quando Esther, ela colocou os pés dentro daquele palácio, o eunuco que era responsável pelas moças, ele encontrou graça em Esther. Ele achou que ela tinha potencial para ser a nova rainha. E a Bíblia diz que ele favoreceu Esther em todas as situações. Ele preparou o tratamento de beleza diferente para ela, preparou uma comida diferente para ela. Ele separou 7 servas do palácio só para atender Esther e colocou ela no melhor aposento do harém. Isso foi o start inicial. Assim que Esther entrou no palácio, aconteceu isso com ela. E a Bíblia diz que quando essas moças entraram no palácio, elas já deram início a um tratamento de beleza que durou 12 meses. Pensa o tratamento de beleza que essas moças passaram. Foi um tratamento de 12 meses. No versículo 12 diz assim: antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Então era um tratamento bem intenso. E a Bíblia também diz que quando chegava o tempo dessas moças se apresentar ao rei Xerxes, beleza, completou seus 12 meses, Nájila. Agora é a sua vez de se apresentar ao rei. Está vendo aqui o harém? Você pode levar qualquer joia. Você pode escolher o vestido que você quiser, o véu que você quiser. Lá no versículo 13 diz assim: quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. Ela poderia escolher o que ela quisesse. E quando chegou o momento de Esther, ela tomou uma decisão que é um grande ensinamento para as nossas vidas. Esther, quando chegou a vez dela, a Bíblia nos diz que ela só levou para se encontrar com o rei aquilo que o eunuco Hegai sugeriu. Lá no versículo 15 diz assim: quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha,
ela não pediu nada além do que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos que a viam. Quando Esther ela tomou essa decisão, ela demonstrou em sua atitude, olha, Hegai, ele é muito mais do que um amigo para mim. Eu entendo que ele é meu amigo, que ele me favoreceu aqui nesse palácio, mas eu também entendo que Hegai conhece esse reino. Eu também entendo o que Hegai sabe o que o rei gosta. Por isso, eu aceito as sugestões que ele falou para mim. Ela aceitou somente aquilo que Hegai sugeriu que ela levasse. E nós podemos afirmar com toda certeza que essa atitude de Esther, por ela ter aceitado a sugestão do eunuco naquele momento, a colocou à frente de todas aquelas moças. A colocou na frente de talvez de princesas, talvez na frente de filhas de generais, na frente de moças que tinham muitas posses, que tinham muito dinheiro. O fato de Esther ter acreditado que Hegai conhecia o coração do rei e sabia daquilo que ele gostava, a colocou na frente, porque lá no versículo 17 nos diz assim: o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. Amém? Irmãos, nessa primeira parte de Esther, eu amo a história de Esther. Mas nessa primeira parte de Esther, nos fala sobre várias coisas. Nós podemos tirar vários ensinamentos dessa primeira parte de Esther. Nós podemos falar sobre os improváveis. Como eu já disse aqui, Esther era ela a moça mais improvável que tinha dentro daquele concurso para ser a rainha. Ela não podia dizer que ela era hebreia naquele momento. A história nos fala que Mardoqueu falou para ela, olha, não revele a sua identidade até o momento que eu disser para você revelar. Porque o povo hebreu não era visto com bons olhos. Eles foram levados para aquele lugar como cativos. Não era um pessoal legal que queriam estar próximo. Como eu já disse, Esther, ela era órfã. Ela foi criada por um primo que teve compaixão dela e a criou como pai. Esther, ela não tinha bens. Mas a palavra do Senhor, essa história nos diz que quando o Senhor quer levantar alguém para realizar uma grande obra, Ele tira do improvável e coloca em lugar de destaque. Então, um dos ensinamentos desse livro, dessa história, com certeza você não precisa se preocupar com a sua origem, você não precisa se preocupar com a sua situação financeira, você não precisa se preocupar com os erros dos seus pais, do seu passado, porque se o Senhor, e eu creio que o Senhor tem, chamado para cada um que está aqui nessa noite, no momento certo, Ele vai te colocar no lugar certo e vai te levantar para uma grande obra. E essa história de Esther também nos ensina algo muito precioso, que o cuidado do Senhor com o teu povo. O Senhor, Ele tem um cuidado tão grande com a sua vida que você não tem nem noção. O Senhor arquiteta coisas bem antes, coloca pessoas em lugares bem antes de acontecer algo na sua vida, para te livrar de algo. Porque o Senhor preparou todo esse ambiente, destituiu uma rainha, levantou uma moça hebreia, somente para livrar o seu povo de um homem mau. Porque depois desse momento da história de Esther, nós vamos ver que um homem capetado lá, se levanta para querer acabar com o povo hebreu daquele lugar. Estava tudo arquitetado, mas Deus já tinha levantado uma improvável lá dentro do palácio e colocado ela como rainha para livrar o povo hebreu da mão daquele homem. Então essa história de Esther, ela nos traz muitos, mas muitos ensinamentos. Mas nessa noite, eu quero focar com os irmãos um ensinamento em específico. Muitos estudiosos afirmam que essa história de Esther, ela é uma tipificação do nosso relacionamento com Deus.
E se nós formos agora olhar esses textos que nós já lemos, vendo que essa história aponta para cada figura do nosso relacionamento com Deus, isso nos traz uma clarificação, uma revelação muito profunda a respeito do melhor amigo da mãe, a respeito do nosso melhor amigo. Se nós formos olhar e ver o rei Xerxes, ele aponta para a figura de Jesus. Esther aponta para a igreja. Esther é a noiva do Cordeiro. E o eunuco Hegai, ele é o Espírito Santo. Hegai aponta para a pessoa do Espírito Santo dentro deste relacionamento. Agora, vamos voltar um pouco para os versículos que nós lemos. A Bíblia fala lá no versículo 8 e 9, que quando Esther ela colocou os pés no palácio, e o eunuco Hegai olhou para ela, ela foi favorecida. Ele achou graça nela. Vamos trazer aqui um ensinamento. A palavra do Senhor nos diz que quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino de luz. A palavra não nos diz isso? Quando nós reconhecemos que nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus, e Ele morreu na cruz por nós, a Bíblia nos diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino de luz. Então, quando Esther ela entrou no palácio do rei Xerxes, que agora nós vamos falar sobre Jesus, quando ela entrou no reino da luz, no reino de Jesus, o que foi a primeira coisa que aconteceu com Esther? O Espírito Santo viu graça nela. Quando nós nos decidimos caminhar com Jesus, o Espírito Santo, ele vê graça nas nossas vidas. Porque lá no Éden, quando Adão, ele pecou, o Senhor falou, se você fizer isso, você vai morrer, não é verdade? E a morte, ela não foi uma morte física imediatamente. Ela foi uma morte espiritual. Lá o pecado nos traz uma morte espiritual. O que significa isso? O nosso espírito ele não consegue mais se conectar com o Espírito de Deus. E a Bíblia também nos diz que nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Por que nós devemos adorar o Senhor em espírito? Porque Ele é espírito. Então, por causa do pecado, o nosso espírito ele fica morto. Nós não conseguimos mais nos relacionar com Deus. Mas por causa de um homem, Jesus Cristo de Nazaré, lá naquela cruz, Ele nos uniu novamente a Deus. O nosso espírito que estava morto, ele foi revivificado. E agora, quando nós entramos no reino de luz, no palácio de Jesus, o Espírito de Deus, Ele nos vê com graça. Você não é mais um desgraçado. Você não é mais um amaldiçoado. Você não é mais uma pessoa que não tem bênção sobre a sua vida. Porque hoje você caminha no reino de luz. Hoje o Espírito Santo, ele decide te favorecer. E olha o que esse versículo fala. Vou ficar aqui. Que o Espírito Santo, Hegai, ele decidiu dar para ela um tratamento de beleza especial e comida especial. Então, quando nós aceitamos a viver debaixo da vontade do Espírito Santo, Ele vai nos equipar com tudo que nós precisamos. Todas as ferramentas que você precisa para ser esposa, esposo, o Espírito Santo vai te equipar. Todas as ferramentas que você precisa para ser empresário, o Espírito Santo é que vai te ensinar. Todas as ferramentas que você precisa para ser o melhor funcionário da sua empresa, o Espírito Santo é que vai te equipar. Tudo isso, dentro deste reino que nós decidimos viver, tudo isso é o Espírito Santo que nos dá. Mais para frente nós vamos ler alguns textos que falam a respeito do Espírito Santo. E esse texto do versículo 8 e 9 também nos diz que o Espírito Santo separou 7 moças
para auxiliar Esther durante esse tempo de preparação. Sabe o que isso nos fala, irmãos? Que o Espírito Santo sabe o momento em que nós precisamos de pessoas para nos auxiliar. O Espírito Santo, em alguns momentos, ele coloca pessoas para andar ao nosso lado, para caminhar conosco, nos ensinar a respeito do reino, nos ensinar a maneira como nós devemos nos comportar, nos ensinar a respeito da palavra, do manual do reino. Ele coloca pessoas. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para falar, tenha sensibilidade de entender quando eu levanto pessoas para andar ao seu lado. Ouça essas pessoas. Entenda que elas têm uma maturidade dentro desse reino. Agora o Senhor também nos chamou para algo mais profundo. Entenda que existem momentos que eu também te levanto para caminhar ao lado de pessoas. Nós precisamos ter essa sensibilidade, essa maturidade. Que existem momentos que nós precisamos ser ajudados. Mas existem momentos que nós precisamos ajudar pessoas. Nós estamos nesse reino de luz com funções e o Senhor nos levanta para andar, para caminhar ao lado de pessoas. E Ele vai te colocar nos melhores lugares. Ele vai te colocar em lugar de destaque e vai te levantar para ajudar pessoas também. E ali no versículo 15... No versículo 15, quando fala que Esther aceitou as sugestões de Hegai para que ela pudesse se encontrar com o rei, isso nos traz uma revelação muito profunda. Porque o Espírito Santo, ele trabalha dentro do princípio do reino em que nós decidimos andar. Nós decidimos andar com Jesus. Nós decidimos andar com Deus. E existe um princípio desde a criação. Esse princípio é livre-arbítrio. Existe livre-arbítrio na nossa vida como cristãos. E aqui nessa história existia um livre-arbítrio. Esther poderia ter escolhido o que ela quisesse. Tinha uma mesa de joias, ela poderia ter escolhido a que ela quisesse. Não imagino quantos vestidos não existiam ali. Quantos véus não existiam ali, ela tinha o livre arbítrio para escolher o que ela quisesse. E a palavra, pelo menos nessa tradução NVI, traz uma palavra perfeita. Esther aceitou tudo o que Hegai sugeriu. O Espírito Santo, ele traz sugestões para a nossa vida. Ele nos dá sugestões, Ele fala no nosso coração sobre o caminho que nós devemos seguir, sobre a atitude que nós devemos tomar, sobre as palavras que nós devemos fazer. E cabe a nós, se nós vamos aceitar ou não essa sugestão. Não nos é imposto nada, não é obrigado você fazer nada, não é obrigado você tomar caminho nenhum se você quiser. Você pode ficar no muro se você quiser, mas o que vai nos garantir agradar o rei, o que vai nos garantir que nós vamos ser coroados, é se nós vamos aceitar ou não a sugestão do Espírito Santo. Finalizando aqui essa primeira parte de Esther, eu trouxe alguns versículos que falam a respeito desse amigo, que falam a respeito do Espírito Santo. Jesus, antes de ser assunto, ele falou a respeito do Espírito Santo com os seus discípulos. Lá em João, capítulo 14, do versículo 15 ao 18, diz assim: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês, dentro de vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aí lá no versículo 26 diz assim: Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse.
Amém? Então, nessa versão em que nós acabamos de ler, Jesus trata o Espírito Santo, fala que o Espírito Santo, ele virá como um conselheiro. Nós podemos ver em outras versões como consolador, como auxiliador. Se nós buscarmos os significados do conselheiro, do consolador, do auxiliador, nós vamos ver como alguém que ajuda, alguém que apoia, alguém que encoraja, alguém que aconselha, alguém que dá força, que dá entusiasmo, alguém que dá motivação, alguém que dá poder. Todos esses adjetivos, tudo isso que o Espírito Santo faz conosco, é uma característica de um pai. Por isso o Senhor Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Muitas vezes nós estamos no meio de uma situação nas nossas vidas e o sentimento que nos vem é que nós estamos órfãos, é que nós estamos sozinhos. E isso é uma grande mentira do inimigo das nossas almas, porque a palavra, ela nos garante: não vos deixarei órfãos, porque eu vou enviar o conselheiro. E eu faço uma pergunta: nos momentos de dificuldade nossos, nos momentos de ansiedade, de desespero, muitas vezes como mãe, como filho, como uma pessoa que vive nesse mundo, nós precisamos de algo a mais do que alguém ao nosso lado o tempo inteiro, do que alguém nos ajudando, do que alguém nos apoiando, do que alguém nos encorajando, vai filho, do que alguém nos aconselhando, do que alguém nos dando força, entusiasmo, motivação. Não, irmãos. O Espírito Santo, assim como foi com Hegai, assim como foi com Esther, ele está disponível para nós. E Jesus disse: antes ele estava entre vocês, mas depois ele vai estar em vocês. Momento em que nós nos decidimos por Cristo, o Espírito Santo habita dentro de nós. E essa ajuda está a todos os momentos. Ele está ali a todos os momentos, em qualquer momento em que nós precisarmos, tem tudo isso disponível para nós. O que basta é nós entendermos que Ele é muito mais do que o Espírito, Ele é muito mais do que um amigo. Ele entende do reino em que nós estamos vivendo. Então nós precisamos ter amizade e ter fé para acessar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, também fala sobre a frutificação espiritual, sobre os frutos que o Espírito nos dá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Assim como nós precisamos de todos aqueles adjetivos do Espírito Santo, nós precisamos de algo a mais do que todo esse fruto que o Espírito produz em nossas vidas. Perceba, irmãos, que nós temos já tudo o que nós precisamos. Toda a obra já está consumada em nossa vida. Não tem mais nada que nós possamos fazer para conseguir algo a mais. Tudo, nós já temos tudo que nós precisamos. Nós precisamos de algo mais do que amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós precisamos de algo a mais do que tudo isso que o Espírito já nos deu. Novamente eu volto a dizer, o que nós precisamos é ter a identidade de Esther. Começarmos a ter amizade, andar junto com Ele. Ele já anda junto com a gente, mas agora nós precisamos ter a atitude de andar junto com Ele. E outro, ter fé, acreditar naquilo que Ele pode fazer por nós. Amém? Tem outra característica do Espírito Santo, tem muitas, mas eu trouxe somente algumas. O Espírito de Deus, Ele é o que nos encoraja para o crescimento dentro da obra de Deus.
dentro do reino de Deus. Lá em Atos, capítulo 9, versículo 31, a Bíblia diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém? Eu creio que todos que estão aqui já receberam um chamado do Senhor. Já entenderam que não estão aqui somente para assistir o culto, mas que o Senhor tem um chamado especial na sua vida. O Senhor te chamou para cumprir um propósito nessa terra. E essa palavra que nós lemos aqui diz que quem garante que o crescimento desta obra, quem garante que você vai fazer algo em Deus e isso vai frutificar, é o Espírito Santo. Se talvez você está falando, nossa, mas eu não recebi esse chamado, Patrícia. Eu não entendi ainda que o Senhor me chamou para algo. Então o Senhor te chamou hoje aqui para dizer, sim, eu te chamei para algo. O problema é que muitas vezes nós ficamos pensando em algo Billy Graham. Nós ficamos pensando em missões transculturais. O Senhor também pode ter te chamado para isso. O Senhor também pode ter te chamado para pastorear. Amém, glória a Deus. Mas comece a fazer aquilo que o Senhor tem te chamado no lugar que você está. Eu sei que essa igreja, ela trabalha com pequenos grupos, conexão. Você já tem uma casa. Você está procurando uma casa. Glória a Deus, comece aí. Entenda primeiramente que tudo que você tem foi Ele que te deu. Se tudo que você tem foi Ele que te deu, olha que prazer que darei ao Senhor por todos os benefícios. Sabe o que você pode fazer? Abrir a porta da sua casa para receber um grupo desse. Se você já tem maturidade espiritual, você pode liderar um grupo desse. Eu não sei muito bem quais são os trâmites dessa igreja, mas não tenho dúvidas. Se você se colocar diante da presença de Deus, o Espírito Santo, Ele vai te encorajar e vai te dar o crescimento. Vai te colocar nos lugares certos. Só não aceite a não cumprir o propósito que Deus te chamou nessa terra, que é anunciar que Jesus é o Salvador e que Ele está voltando. Amém? Outra coisa que o Espírito Santo faz, Ele derrama amor em nossos corações. Lá em Romanos 5:5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, o amor de Deus, Ele é derramado no meu coração e no seu coração por meio do Espírito Santo. Existe um amor especial dentro de você. Não é um amor comum, não é um amor que o mundo tem. Não, existe um amor derramado por Deus, por meio do Espírito que habita dentro de você. Lá em Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo é que nos confirma que somos filhos de Deus. Olha só, o próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Muitas vezes o inimigo ele tenta colocar na nossa mente mentiras, dúvidas se realmente nós somos filhos de Deus, se realmente nós somos salvos. E o que a palavra nos diz aqui é que o Espírito, ele derrama essa certeza sobre o nosso coração. Busque essa resposta do Espírito e você vai andar diferente. Porque quando olha para um filho de uma pessoa que tem muitas posses, a identidade dele é diferente de um filho de uma pessoa que não tem muitas posses. Porque dentro da família de quem tem muitas posses, já foi criado ali, ó, você tem isso, você pode fazer isso, você pode estudar em tal escola. Eu não estou aqui para falar de posses. Eu estou aqui para falar que você é filho de Deus. Então você faz parte do reino de Deus. Você é sacerdote real. Você é nação santa. Você é filho de Deus. Você foi conquistado na cruz por sangue de um justo derramado.
Então você tem que andar diferente. Você tem que entender a sua identidade. Você não é qualquer um. Você é especial. Você tem poder sim nessa terra para pisar na cabeça da serpente. Foi dado este poder sobre as nossas vidas. Então nós precisamos andar diferente. E por último, eu gostaria de falar um texto que falou muito comigo durante esses dias. Em Romanos 8:26, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que poderosa essa palavra. Todas essas coisas, da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Irmãos, ninguém aqui é super-herói. Ninguém aqui é a pessoa que nunca vai passar por um deserto. Eu, que sou anti-deserto, não gosto de falar de deserto. Já entendi que não tem como não passar pelo deserto. Não tem como ter vitória sem passar por uma dificuldade. Ter um aprendizado sem passar por uma prova. Sempre vai existir, porque nós estamos num mundo em que jaz o maligno. Mas essa palavra aqui fala que nesse dia, no dia ruim, no dia do deserto, no dia da aflição, no dia que você dobrar o seu joelho e não tiver palavras na sua boca de tanta angústia no seu coração, de tanta tristeza, de tanta decepção, a palavra do Senhor está nos dizendo que esse amigo, ele vai te ajudar nesse dia da fraqueza. Ele vai te fortalecer, ele vai te encorajar no dia da fraqueza. A palavra está dizendo que pode ser que você não saiba orar. Naquele dia não venha palavras na sua boca, se derramar só lágrimas. Essa palavra está dizendo que o Espírito, ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. No dia da tristeza, no dia da angústia, o Espírito vai interceder por você. No dia em que o pastor Eliel perguntou para mim, o que você vai falar? Eu respondi que eu iria falar essa palavra aqui, que estava no capítulo 1 do livro que a pastora falou. Assim que eu respondi, eu falei assim, nossa, não queria falar algo que fosse só porque eu quero falar. Só porque, está no livro. E eu fiquei, Senhor, se o Senhor me der outra palavra, eu vou falar para o pastor que eu quero falar outra coisa. E no outro dia, eu me encontrei nesse dia, no dia mau. Estava muito angustiada, estava muito preocupada a respeito do meu filho. E eu dobrei o joelho, porque eu sei que somente em oração algumas coisas acontecem na nossa vida. Só que não vinha as palavras. Não vinha a palavra certa, e eu nunca tenho falta de palavras. Eu sempre tenho palavras. E não vinha as palavras, só vinha lágrimas. E eu queria falar, Senhor, me ajuda. E não vinha palavras, só vinha lágrimas. E enquanto eu chorava, o Espírito Santo falou, você não queria falar que eu sou o melhor amigo da mãe? Eu sou o seu melhor amigo. E enquanto ele falou isso no meu coração, é que eu chorei mais ainda. E quando eu levantei, o problema não tinha sido resolvido. Ainda estava com aquele problema. Mas eu me levantei diferente, porque eu me levantei com essa palavra. O Senhor me trouxe à memória, eu não estou sozinha. O Espírito Santo é o meu melhor amigo e Ele está comigo. E eu creio que o Senhor trouxe muitas pessoas aqui, muitas mães, nesse dia para falar isso para você. Você vai sair desse culto, o seu problema talvez ainda vai continuar. Creia que você vai receber vitória. Existem processos na nossa vida. Mas o Senhor te trouxe nesse culto para te dizer, eu sou o seu melhor amigo. O Espírito Santo é o seu melhor amigo. Não ande sozinha, não ande preocupada sozinha. Mesmo se você não tiver palavras, só derrame lágrimas. Porque o Espírito Santo, ele vai interceder por você
com gemidos inexprimíveis. Amém? Eu gostaria de convidá-los a ficar em pé.